horrível. Que eu fiquei assim, putz. Mentira, eu não fiquei assim, né? Mas eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito. Eu não sei se. Gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar com falta de ar. Eu comecei a. Enfim. Aí foi quando eu resolvi chamar minha mãe. Nisso que eu chamei a minha mãe, eu falei: mãe, 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 pelo amor de Deus. Primeiro eu disfarcei e pedi uma água, que eu precisava de uma água. Aí depois eu falei: mãe, a gente precisa orar. A gente precisa orar agora, porque senão vai acontecer uma coisa horrível. Porque me falaram, entendeu? Aí a gente orou o Salmo 91. Nisso que a gente orou o Salmo 91, eu orei chorando. Orei chorando. Oi, Jorge. E eu só sabia chorar naquela noite. Só sabia chorar. Não consegui dormir. Isso foi exato às 3 da manhã. Pra quem conhece essas coisas, né, do mundo espiritual, 3 da manhã significa o que pra vocês? Pô, justo 3 da manhã isso foi acontecer comigo? Isso é muito, isso é muito bizarro, entendeu? Aí nisso que eu terminei de orar com a minha mãe, eu pedi perdão por todos os meus pecados. Gente, eu fiquei com medo, de sair pedindo perdão por tudo, sabe? E aí, beleza. Quando eu acordei no dia seguinte, sim, no fim deu tudo certo. Só que aí eu fiquei pensando, pô, foi Deus que me chamou ou foi essas tal caruana? Porque, como eu falei pra vocês, as caruanas, a lenda das caruanas, elas protegem as pessoas. E a mata também, né? E eu moro na beira, não na beira do rio, eu moro na frente do rio, aqui, perto de casa. Ou seja, eu estava meio que próximo delas, na casa, né? Próximo delas. Oi, Rodrigo Lopes. Oi, Tazo. Gente, enfim, eu só sei que eu liguei pra minha amiga, liguei pros meus amigos que entendem dessas coisas, e eles falaram que eles acham que foram as caruanas que me avisaram e me impediram. Fez né? Eu impedi de algo entrar aqui na minha casa. Então eu fico assim, pensando, eu fico encucada nisso até hoje. Isso tudo porque o canto das caruanas ficou na minha cabeça. Entendeu? O canto das caruanas ficou na minha cabeça. Gente, tem muita história. Tem muita história daqui. Principalmente gente do interior. Tem muita coisa pra contar sobre essas coisas. Entendeu? Oi, Dei, oi, José. Gente, tô contando uma história aqui sobre a natureza da minha vida, tá? Pra quem tá entrando aqui. Oi, Sté. E aí, Stephanie, gostou? Gente, no dia foi horrível, não consegui dormir. Quantos anos que vocês têm aqui? Oi, Brahim, tudo bem, Brahim? Bom, aqui no interior já aconteceu. Oi, José. Já aconteceu muita coisa comigo. Já aconteceu muita coisa com a minha família sobre essas coisas, entendeu? E oi, oi, Ricardo. E nisso, quando eu tava na várzea, outra coisa agora, né? Gente, vão curtindo muito a live pra chegar mais gente, por favor. Oi, José. Oi, Léo. Vocês já ouviram falar da história do Boto? Gente, tem uma história que diz que uma parente da minha família, o nome dela é Deusa. A gente morava lá no interior, né? E ela é muda. E ela ficou muda, adivinha por quê? Porque ela foi pega pelo Boto e diz que o Boto puxou o pé dela. Sim, o Boto cor-de-rosa, aquele lá da lenda. Uhum, uhum, uhum. Com certeza. E, gente, obrigada, Isra, pela curtida.
Muito obrigada. Oi, José. Gente, eu juro pra vocês, nada que tá. Gente de interior tem muito dessas histórias. Eu não tô falando mentira. Isso são histórias que aconteceram com a minha família, entendeu? E eu tô tentando aqui explicar pra vocês. Oi, jovem ainda. Oi, Antônio. Gente, a minha parente, né? Ela é a deusa. Ela é muito. Ela não conseguiu recuperar, né, a voz dela até hoje por conta disso. E já, quando eu era pequena, quando eu tinha 6 anos, também já aconteceu do meu tio sair da casa de madrugada porque ele estava ouvindo um barulho lá próximo de casa, entendeu? E ele viu um homem voltando para a água naquela noite. Logo a gente desconfia que do Boto. Boto cor-de-rosa, boto que seduz as meninas. Aham, aham. Nesse nível. E, cara, eu fico tão intrigada por essas histórias, porque são coisas que eu realmente vi de perto, são coisas que eu realmente vivi. E eu acho que quem só acredita nessas coisas são pessoas que realmente viveram isso, entendeu? Oi, yourself, oi, Bene. Gente, é isso, vocês estão gostando? Quem tá aqui ainda, desde a história das caruanas que aconteceu comigo? Gente, vocês gostam mais de. Quem tava aqui comigo também quando eu tava cantando? Eu fiz uma live cantando. Eu acho que não tem gente nem se lembrando mais de mim, que faz 2 dias que eu não faço live. Faz 2 dias que eu não faço live. Mas, enfim. Vou colocar uma música aqui. Nossa, pera. Gente, ou vocês querem que eu fale mais sobre o Festival Paitunari da minha cidade? Tem um festival. Tem o festival da minha cidade. Entendeu? Eu poderia muito bem também aqui. Oi, Sutelvon. Vou ensinar sim a pureza. Gente, não sei, eu vou cantar. Vamos cantar. Tô fazendo um monte de coisa aleatória, gente. Nessa live é. Aí vocês avaliem aqui as minhas coisas. E aí, mores? Eita. Meu bem, você me dá